Antigo Testamento, 7º livro da Bíblia. É depois de Juízes, tá? Que vem depois de Josué. Nós estamos numa série de sermões em Ruth. O que é uma série de sermões? É uma série de sermões. É como ver série no Netflix, tá? É uma série que a gente faz em um livro da Bíblia. Nós entramos nesse livro e então nos aprofundamos nesse livro até o seu fim. Nós tivemos o privilégio de ter uma série em Filipenses antes dessa, e nós tivemos uma série em Lucas antes. Nós ficamos 1 ano e meio em Lucas. Começamos em Lucas 1:1, fomos até o último versículo de Lucas, né? Estamos aqui em Ruth e Deus sabe para onde iremos depois, mas o grande fato é que muitos não conhecem o livro de Ruth. Ruth fala sobre um romance. Ruth é um romance maravilhoso, onde mostra a virtude masculina no seu máximo, na pessoa de Boaz, que é um personagem do livro aqui, tá? Não é um personagem fictício, mas um personagem real da história. E a plenitude da virtude feminina em Ruth. Ruth é a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E nós vemos o desenrolar de uma grande tragédia, aonde uma mulher chamada Noemi perde o seu marido. Ela perde o seu marido, chamado Elimeleque, e ela perde os seus 2 filhos homens. Então ela fica só. Noemi fica só e ela tem as suas 2 noras com ela, né? Em uma terra distante, em uma terra de fome. E então nós vemos o que o Senhor faz na vida dessas mulheres. E tem sido fantástico meditar nesse livro, tem sido maravilhoso olharmos, porque esse livro em especial, gente, fala sobre os sofrimentos, as tragédias, os problemas das nossas vidas, e como Deus está em meio a tudo isso trabalhando. Nós não podemos recapitular todos os sermões passados, né? Infelizmente, mas nós podemos ler o livro de Ruth, até onde nós estamos. É um livro curto, vocês levam em torno de 12 minutos para ler todo o livro de Ruth, então é um livro fácil de ler. E eu queria convidar todos para lerem comigo, com bastante paciência, bastante calma, tá, gente? A gente não tem pressa, a gente não precisa fazer as coisas com pressa. É um privilégio podermos ler a palavra na igreja. Talvez tu não tenha lido a Bíblia essa semana, não sei, mas hoje tu vai ler, pela graça de Deus. Então abre a tua Bíblia em Ruth 1 aí. Nós hoje vamos em Ruth 3, tá? Mas vamos ler até agora tudo o que aconteceu, e aí tu vai se inteirar da história, tu vai saber o que está acontecendo. Se não, fica difícil. Imagina só tu pegar um filme no meio do caminho ali e olhar uma cena 5 minutos, fica difícil entender o que aconteceu, né? Desde o começo. Eu queria que tu prestasse atenção, tá? Nesse livro, nessa história, e lesse com bastante paciência, com bastante calma. Está escrito assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz, e lhes disseram:
sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso operaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, irmãos, um resumo do capítulo 1. Vocês viram o que aconteceu? Estava passando dificuldade em Israel. Elimeleque, um pai de família, ele pega sua esposa Noemi e vai, para Moabe, uma terra onde tinha mais chuva. Era normal na Palestina, ali parava de chover um tempo numa época, num lugar, e no outro lugar chovia. Santa Maria assim também, às vezes chove em Camobi, não chove aqui, chove na Teneves, não chove aqui. Na Palestina chovia em determinadas localidades por muito tempo, e em outras localidades ficava sem chuva. E eles foram a Moabe buscar alimento. Só que Moabe era uma terra pagã, era uma terra onde não existia o templo do Senhor. Naquele tempo só existia um templo, um lugar onde tu podia adorar a Deus. Só existia alguns sacerdotes, poucos sacerdotes levantados por Deus para que houvesse um culto a Deus. E Elimeleque decide sair daquela terra onde havia o culto a Deus, onde havia comunhão, onde a sua esposa com certeza tinha as amigas dela, tinha o círculo de amizade delas. Saem da terrinha deles, da casinha deles, e vão em outra terra. Então Noemi já ficou fragilizada, porque poxa, já perdeu tuas amigas, já perdeu teus parentes, já perdeu a tua terrinha, já foi para uma terra distante, já não tem a igreja, já não tem culto a Deus, já não tem o pastor, que é o sacerdote, para desabafar, para conversar, não tem vida de oração. Então ela já tem essa mudança, essa imigração que já traz dificuldade. Quem muda de cidade sabe. Santa Maria é uma cidade onde tem muita gente de fora. É difícil pra caramba. Não é fácil ficar longe da família, sabe? O nosso jeito, o nosso povo, sabe? Só quem é de fora sabe isso. Não é fácil, gente. Então Deus, Ele olha para essas dificuldades da gente. É isso que o livro de Ruth está mostrando. Que Deus não é um Deus impassível, um Deus que ignora as nossas dificuldades. Para alguns parece bobo, para algumas pessoas parece frescura. É grande coisa mudar de cidade. Para Deus não é. Deus conhece o nosso coração, as nossas fraquezas e as nossas limitações. E aqui nós vemos um Deus atento a isso, tá? Nós vemos Noemi, o significado do nome Noemi é doce, e Mara é amarga. Por isso que Noemi fala: não me chamem Noemi, não tem nada de doce na minha vida. Morreu meu marido ainda. Pior do que isso, morreram meus 2 filhos. Irmãos, não era fácil a vida naquela época sem homens em casa, tá? Era a mesma coisa que tu morar num morro em Porto Alegre, mais ou menos, sem homem. Imagina 3 mulheres em um morro lá, ou no Rio de Janeiro, ou morar muito para fora, no interior, numa fazenda. É difícil morar sem homem em casa. Eu imagino aquelas mulheres, sabe, dói meu coração, porque eu imagino elas trancando as portas, sabe, e se juntando antes de dormir com medo. Era hostil o lugar, tinha homens promíscuos, homens violentos. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que
Chega a um ponto de ter uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que aparecem uns anjos na cidade e os caras querem dormir com os anjos. O cara tem que ser insano, né, para querer dormir com um anjo. Eles queriam fazer sexo com os anjos. E aí o dono da casa lá, ele fala: não, eu tenho minhas filhas aqui, são virgens. E aí eles: não, a gente não quer as virgens, a gente quer os anjos. Então a gente vê coisas terríveis assim. E quem viu o filme de Noé não é bíblico, tá, gente? Mas tem algumas coisas que a gente pode tomar como parâmetro. Quem viu o filme, quem leu a Bíblia, vai ver que quando fala que todo o desígnio do coração do homem era mau, quando Deus derramou o dilúvio, realmente era mau. Eles tinham um culto idólatra onde eles sacrificavam seus filhos aos deuses deles. Matavam as crianças, colocavam estacas de madeira e cravavam no chão e entregavam ao Deus Sol. Então, Deus não matou um povo bonzinho, entende? Deus não matou a terra de Moab, ali não eram pessoas queridas que faziam merengue à tarde, sabe? E cuca alemã. Não era isso que acontecia na época. Era bicho, era ruim mesmo, sabe? Era coisa ruim que acontecia ali. Eles faziam rodinha e se juntavam. Tá, quem que a gente vai esquartejar hoje à noite? Eles comiam pessoas. Era coisa terrível mesmo, era coisa cruel, coisa... Imagina 3 mulheres solteiras vivendo ali. 3 viúvas morando ali. Imagina o pânico, imagina o medo, trancando a porta. Então, tá tudo errado na vida de Noemi. Ela fala: não me chame Noemi. Aí elas voltam para Belém. Elas dizem: não, eu vou voltar para Belém, vou voltar para o meu povo, vou voltar para minha terra, né? Lá tem o culto, lá tem a igreja, lá tem o sacerdote, lá tem minhas antigas amigas, lá tem... Vamos voltar para lá. Então elas voltam. A boca podre já está na entrada da cidade, né? As mulheres ficam ali: essa aí não é Noemi, está acabada ela, hein? E Noemi volta então, e a gente parou aqui, né? Então vamos ler o capítulo 2 para seguir na história. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então vou fazer outra pausa aqui só para explicar para quem não sabe o contexto da época. Quando alguém morria, um homem morria e deixava sua mulher viúva, a lei de Deus dizia que o irmão desse cara tinha que casar com aquela viúva, para ela não ficar mal na foto, para ela não ficar, né, sem amparo. Era muito ruim ser uma viúva naquela época, tá? Por falta de alimento e por segurança. Então tinha isso na lei. Então, por isso que Noemi fala: eu não tenho como me casar e ter filho, imagina até eles crescerem, vocês podem ir embora. Ela fala para as 2 noras dela. O maior milagre do livro de Ruth, eu acho que é esse amor entre uma nora e uma sogra, né? E Ruth fala: olha, eu vou ficar contigo, não importa o que acontecer, nós, hashtag tamo junto mesmo, entendeu? Para sempre, até onde tu ficar, eu morrer, se tu morrer eu vou ficar contigo. E na lei de Deus dizia que quando alguém tinha uma plantação muito grande, ela devia colher de forma misericordiosa, ela não devia colher todos os frutos de cada árvore. A Bíblia diz que, por exemplo, quando tinha uma plantação de oliveira, você não colhia todas as azeitonas, você sacudia a oliveira, e as azeitonas que ficassem você deixava. Para quem? Para os necessitados irem depois e colherem de graça, tá? Isso é na lei de Deus, estava assim. As espigas de milho também. Então, elas chegam bem na época da colheita. Eles chegam bem na época da colheita. Então, imagina a coisa mais linda do mundo. Tu tá numa terra onde tu estava passando fome, tu chega numa fazenda e tá tudo florescendo, tudo frutificando. Então imagina a alegria delas. E aí Ruth sai com o cestinho dela e diz: bom, eu vou lá pegar, né, o que der pra gente comer, finalmente. E aí tinha esse cara chamado Boaz. E Boaz era parente distante de Elimeleque. Então Boaz podia fazer às vezes de um parente próximo de um irmão, e ele podia resgatar, redimir. É um termo bíblico que significa casar com aquela família, abraçar aquela família. E a Bíblia fala que por coincidência aquela plantação pertencia a Boaz, no versículo 3, né? Então, irmãos, fiquem tranquilos, olhem para mim aqui, tá? Criança chorando é algo bem normal. Então, a Bíblia fala que é por coincidência.
Mas a gente sabe, né, que não tem coincidência. Imagina só, por coincidência ela foi colher bem na plantação do cara que era da família. E aí então começa a se desenvolver um romance, sabe? Ele olha para ela olha para ele, pá. Naquela hora Boaz chegou de Belém, versículo 4, capítulo 2, comigo aqui na Bíblia. Naquela hora Boaz chegou de Belém e disse aos seus ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? Boaz gostou dela, e ele respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Tu viu, todo mundo já conhecia a história delas, né? A fofoca voa. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo, só agora descansou um pouco no abrigo. Ela trabalhou a manhã inteira, ela não via comida há muito tempo. Então Boaz disse, verso 8: escuta, minha filha, não vá escolher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que antes não conhecia. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. E ela disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva. Eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, e não a empeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas, e deixais cair para que elas recolha, e não a empeçais. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele está dizendo assim, nem colham. Quando vocês verem que Ruth está vindo atrás de vocês, toquem reto, deixa ela pegar à vontade. Verso 17: assim ela recolheu espigas naquele campo até tarde. Depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Para quem não sabe o que significa um efa de cevada, é o salário de 2 semanas, tá? A gente tem o costume aqui em Santa Maria, o pessoal sai para a colheita da maçã, né? Colheita do fumo também em Santa Cruz. Então quem trabalha na colheita não recebe tão mal. Digamos que tu ganhe 2.000 reais por mês numa colheita, então seria 1.000 reais aqui Ruth está recebendo, tá? 2 semanas, num dia, 1.000 reais ela está ganhando em comida, tá? É muita comida, é um ranchão, tá? Lá do Atacadão, é muita comida. 1.000 reais lá rende. Então, um efa, onde é que eu parei? Me ajudem. Versículo 18: então ela carregou a cevada e foi à cidade. Sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, é um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele. Minha filha, em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz, para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Então, irmãos, nós vamos entrar agora no sermão de hoje. Essa foi a história resumida até agora. A gente teve esse trabalho de ler para que ninguém que chegou hoje fique fora. E a gente vai ler do capítulo 3, versículo 1 até o 18, tá? E a gente vai meditar no significado dessas palavras hoje. Depois dessas coisas, capítulo 3, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira.
mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu à eira e fez tudo o que sua sogra havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Rute aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva. Casa-te comigo, casa-te com tua serva, pois tu és resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos e sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te darei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe, tu és mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui essa noite. Se de manhã ele quiser assumir o teu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Ele nem deixou ela trabalhar naquele dia. Quando chegou de volta sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo que o homem havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará, enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Quem ficou curioso para saber o fim da história? Pode ler o capítulo 4 em casa, tá? Não tem problema. A gente não vai ler hoje aqui. Mas esse é o tipo de capítulo da série que tu fica tenso, né? O que vai acontecer, meu Deus? Agora que apareceu Boaz, tem outro cara, né? Irmãos, o título do sermão de hoje é A Mão de Deus em Nossos Riscos. A mão de Deus em nossos riscos, tá? Deixa eu voltar aqui no meu caderno de anotação. Todo mundo dá risada que eu ainda escrevo o sermão, mas tudo bem. Na semana passada era a mão de Deus em nossa bênção. Na semana retrasada era a mão de Deus em nossa sorte. Na primeira semana foi a mão de Deus em nosso sofrimento. A mão de Deus está sobre a nossa bênção, sobre a sorte, sobre o sofrimento. E hoje a mão de Deus está sobre os riscos. E eu pergunto para vocês: quantas vezes tu entrou numa enrascada, em uma situação que você pensava: meu Deus, isso aqui vai desandar a maionese, não vai dar, né? A boa notícia é que essa é a família de Jesus. Como assim, pastor? Essa é a família de Jesus, tá? Do casamento de Boaz e Rute nasce Obed, pai de Jessé, tá? E aí vem a descendência de Davi, que vai indo e vem Jesus. Esse povo aqui é parente de Jesus. Então, se a família de Jesus era problemática, imagina a nossa, né? Então, a família de Jesus também tinha histórias cabeludas do seu passado. E o que nós vemos é que a mão de Deus está em meio aos riscos das nossas vidas, trabalhando e operando. Eu sei que ao ler essa história, ao olhar para a sua vida, parece impossível que as coisas deem certo. E hoje o tema da mensagem é esperança, tá? Nós já falamos bastante sobre sofrimento até agora, mas agora nós vamos falar sobre felicidade, sobre esperança, tá? Essas mulheres, elas estavam totalmente enrascadas, elas estavam num problema terrível, elas estavam passando fome. Não era aquela vontade de comer pizza que a gente tem, tá? Não é isso, não é vontade de comer um X. Elas estavam passando fome. Elas estavam sem ninguém para cuidar delas, elas estavam perdidas, tá? Fome é o mais básico que tem na subsistência humana. Alguns dizem que é o Wi-Fi, mas não é, é comida, tá? Então fome, a maior necessidade do homem, elas não tinham.
Elas passavam fome, elas não tinham o que comer. Elas eram dependentes. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: a pior coisa é depender dos outros. Assim, todo mundo fala isso, né? Então ninguém gosta de depender dos outros. Todo mundo gosta de ser autônomo. Todo mundo gosta de ter ali nas suas mãos tudo que é possível, né, e necessário para viver. E elas dependiam dos outros para viver. Outra coisa que é horrível: depender dos outros é ruim, mas é gente pessimista. A gente pessimista é um terror. Pessimismo é um terror, né? Vocês já viram cristãos assim? Ah, pastor, tudo vai piorar, o apocalipse está vindo, a besta vai vir, e o anticristo vai se levantar. Meu Deus do céu, cara. E aí acontece qualquer coisa e eles dizem assim: é só o começo, pastor, é só o começo. Meu Deus do céu. Eu tenho um amigo meu que é tão pessimista, ele é gremista, né? E ele é tão pessimista que nunca tá bom para ele. Nunca tá bom. E a gente fica sempre conversando no WhatsApp ali quando o Grêmio tá jogando. E aí o Grêmio tava jogando e ele assim: eterno vice, botou. Eu, lá vem o chorão, cara. Lá vem o pessimista eterno. Eterno vice. Eu, tu queria o quê, meu? Que nós ganhasse 15 pontos para passar o Corinthians num jogo? Não tem como. Não, mas o Grêmio só ganha Copa. Sim, a gente é pentacampeão da Copa do Brasil. E ele: nem quero que ganhe esse ano de novo. Copa não me serve. Eu, cara, todo mundo quer ser campeão, cara. Eu tô louco para que ganhe a Copa do Brasil. Eu disse: que ganhe a Copa. Eu disse: a gente quer a Copa. Queremos a Copa. Então eu quero a Copa, me dá a Copa. E ele: não quero nem saber Copa, eu quero é o brasileiro. Ele disse: não quero. Eu disse: tem que torcer pro Barcelona, meu. Pro Grêmio não dá. Eu disse: então o cara é pessimista. Ele disse: nunca tá bom. Nós ficamos 30 anos sem ganhar título, ganhamos a Copa e não vale, né? Tem gente que é assim, que é pessimista. Tudo tá ruim. Sabe, pessimista eterno. Tá sempre ruim. O cara não consegue se alegrar com nada. Tá sol, tá ruim. Tá chuva, tá ruim. Vai comer num lugar, é ruim. A cadeira tá ruim. A casa tá ruim. O carro é ruim. Tudo é ruim. Tem gente que é assim. Eu não sei se tu é assim, mas a maioria das vezes que nós não gostamos de depender dos outros, e a maioria das vezes em que nós somos pessimistas, é porque nós não sabemos sobre o futuro. Então nós nos protegemos do futuro sendo pessimistas, tá? E nós não sabemos se os outros vão nos ajudar, então a gente odeia ser dependente dos outros. Mas eu queria perguntar para ti: que lugar melhor o futuro poderia estar do que nas mãos de Deus? Será que o futuro deveria estar nas mãos da Dilma? Será que o futuro deveria estar nas mãos do Temer, do Trump, do Obama? Ou nas tuas mãos? Meu Deus, se tu pensa que devia estar nas tuas mãos, não tem lugar melhor para o futuro estar do que nas mãos de Deus. O futuro está nas mãos de Deus, nas mãos bondosas e amáveis do nosso Senhor. Então não há motivo para nós sermos pessimistas. Não há motivo para que não venhamos a ter esperança. Eu fico impressionado com cristãos pessimistas, tá? Cristão pessimista para mim é uma contradição completa, porque ele sabe que Deus é soberano, que nem um pardal cai de uma árvore sem que Deus permita. A gente vem estudando sobre sofrimento nesse livro, e a maior indagação do homem é: mas como que um Deus bom pode permitir o sofrimento? Esse Deus bom fez um homem corruptível, um homem limitado e pecador, e deu liberdade a esse homem. O mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. O que Deus faz nesse momento é usar do mal, usar do sofrimento em favor dos seus filhos, tá? Então o mal vai existir, o sofrimento vai existir, não tem como tirar. Jesus, quando ele voltar, vai destruir o pecado e a morte. O sofrimento vai acabar quando Jesus voltar. Mas até que Jesus venha, tem sofrimento, tem dor, não tem como fugir. Vai ter, tá? Mas nós temos que entender que em meio aos sofrimentos existe um Deus bom, um Deus soberano. Nós não entendemos, mas Deus não está jogando dados com as nossas vidas. Deus não está brincando com os nossos problemas. Deus não é pior que você e que eu. Deus se importa muito mais do que nós nos importamos com o nosso bem, com o bem dos nossos filhos.
É até uma blasfêmia contra Deus pensar que nós somos melhores. O que o livro de Ruth nos mostra, que ainda que tenha fome, ainda que tenha hostilidade, ainda que tenha violência no mundo, há um Deus bondoso que utiliza dessas coisas e Ele transforma o sofrimento em uma forma bondosa de providência. Então nós vemos aqui que o futuro está nas mãos de Deus, e Deus é bom e soberano. Isso é um remédio também para fundamentalistas, tá? Quem são os fundamentalistas? São os religiosos que pensam que Deus é uma lei, e parece que Deus não se compadece, parece que Deus não tem coração, sabe? Principalmente os novos reformados. Deixa eu esperar passar a moto. Os novos reformados são aqueles que conhecem as doutrinas da graça, uma igreja reformada como a nossa, uma igreja que prega expositivo, versículo por versículo, não tem aquelas loucuras, sabe? Gritaria, Exu tranca-rua no teto, sabe? Não tem, ninguém está vendendo nada aqui. A gente está pregando o evangelho, e aí tu começa a conhecer a palavra, tu começa a conhecer a Deus, começa a entender a palavra, e aí tem gente que fica orgulhosa e acha que é superior aos outros, e aí começa a conhecer a Bíblia e querer ser perito em Deus, e aí ele descobre que Deus é soberano, e aí quando ele descobre que Deus é soberano, ele tem o coração dele empedrado, porque tudo que acontece ele fala, mas Deus é soberano. Tá, cara, mas meu filho está doente, ora por ele. Não, mas ele está doente porque a soberania de Deus permitiu. Tá bom. Ah, aquela família está passando fome. Mas Deus é soberano e Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. A questão é, Deus também é misericordioso. Deus é compassivo, né? Se você ler a Bíblia, Oséias capítulo 11, versículo 8, Deus vai falar com o seu povo: as minhas paixões, uma a uma, se acendem por ti, meu filho. As minhas compaixões. Só quem nunca leu a Bíblia vai pensar que Deus é impassível, que Deus não se compadece. Charles Spurgeon fala: Jesus chorou. Esse é o menor e o maior versículo da Bíblia. Jesus chorou, Deus veio ao mundo, passou fome, sofreu. Jesus é Deus. Nós precisamos, no final dessa série, que essa verdade entre em nossos corações. Eu não vou cansar de repetir aqui: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. É uma coisa tão simples, tão fácil de entender, mas tão difícil de entrar no nosso coração. Por quê? Porque a gente apanha muito na vida, a gente toma muita pancada, é muito sofrimento, mas Deus é bom. O problema todo é que nós não recebemos e não sabemos receber amor. No fundo é orgulho. Nós não queremos acreditar que Deus é bom, em primeiro lugar por orgulho. Nós rejeitamos a bondade. Vocês conhecem pessoas assim? Você oferece algo: não, obrigado, não quero. Está louco para receber aquilo? Não, obrigado. Não quero, obrigado. Não consegue receber graça, não consegue receber nenhum abraço, não consegue nem receber um aperto de mão, não consegue receber nada, porque orgulho. Segundo lugar, medo. Pessoas que sofreram muito, então já fica com dois pés atrás, né? Está me dando, vai vir alguma coisa depois, não é possível, está me dando, não é possível, vai vir uma pancada depois. E às vezes é maldade. Tem pessoas que não creem em um Deus bom, porque não querem que o bem aconteça na vida dos outros. Então quando elas têm uma vida boa, elas pensam que tem aquela vida por mérito, sabe? Não, mas eu fiz por merecer, por isso eu tenho esse salário. Não, tudo bem, tu fez por merecer, tu estudou, mas é Deus que te deu o emprego, Deus que te deu a inteligência. Não, mas eu fiz, eu fiz. Não, mas é que olha só meus filhos, olha, porque eles são educados, porque eu. E aí quando eles veem a bondade, a nuvem da bondade se aproximando de outra família, eles: não pode, sai pra lá. Então, Deus é só soberano, Deus não é bom. E aí tu não fala da bondade de Deus para os outros, por quê? Porque tu já está bem, então tu não quer que os outros recebam a bondade. Então é a maldade, muitas vezes tu não quer o bem na vida dos outros. O orgulho, tu não sabe receber a graça, tu quer tudo pelas tuas obras, tudo meritocracia. Ou então medo. Jesus nos livra disso, irmãos, pelo amor de Deus.
sabe? Deus não nos dá para dar uma pancada depois, que nem muitos fizeram com a gente. Não seja um pessimista, tenha esperança, não tenha medo, não seja orgulhoso. Deus dá, e é de graça mesmo, a salvação é de graça, tu não precisa pagar promessa, tá? É de graça, teve um preço, mas Jesus pagou o preço. Não seja maldoso, não julgue Deus com base em você mesmo. Deus não é como você, Deus não é como eu, que estabelece princípios para abençoar. Eu fico impressionado com cristãos que, mas aquela pessoa fez isso para mim, pastor. Sim, tem que perdoar ela. Não, mas olha só o que ela fez. Sim, tem que perdoar ela. Não, mas aqui, olha só, tem que perdoar ela, porque tu só perdoa alguém quando ele faz o mal para ti. Isso é básico, né? Tu não vai perdoar alguém quando não precisa perdoar. É só quando é terrível, é só quando aquela pessoa te cravou a faca que tu precisa perdoar. Senão não é perdão, é favor, é sei lá, qualquer coisinha. Troca. Não, mas eu tenho que esperar que ela se arrependa. Onde é que diz isso na Bíblia? Onde é que diz isso na Bíblia? A Bíblia fala assim, longe de vós toda amargura, assim como Cristo vos perdoou, perdoai uns aos outros. Quando Jesus te perdoou, tu estava arrependido? Tu não está arrependido nem agora. Nosso arrependimento não é perfeito. A gente se arrepende, volta a pecar. Se arrepende, volta a pecar. Se arrepende, volta a pecar. Jesus nos perdoou sabendo que o nosso arrependimento não é completo, não é sincero, e mesmo assim nos perdoa sempre. Assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. Nós não podemos ter um julgamento sobre a pessoa de Deus com base no que somos, pensando que Deus vai nos abençoar ou fazer algo pelo que a gente faz. Isso é paganismo, não é evangelho, paganismo. Sabe a base do paganismo? Paganismo é assim, Vou dar um exemplo da Umbanda, tá? Na Umbanda crê-se que existe lá Ogum, o super Deus. Existem os Exus, os Orixás, os guias, os caboclos, que são os subalternos. E existe o Axé, que é uma força que atua no mundo, tá? Essa força, ela atua no mundo, proporcionando a sorte ou a maldição para as pessoas. E cada guia, Exu, caboclo, orixá lá é responsável por uma parte do cosmos, do mundo. Então qual é a base da Umbanda? Que você vai até lá e sacrifica, você faz oferendas para agradar esses deuses, para que eles manipulem o axé ao teu favor, que é essa força que existe no mundo, tá? Isso é Umbanda. Dei a base da Umbanda para vocês. De onde é que vem isso? Do paganismo. Todas as religiões pagãs são assim. Todas, você faz alguma coisa, a divindade vai ser saciada, ela vai ficar satisfeita, então ela vai se inclinar e vai fazer o que você quer. Se você for ver a série dos Vikings que tem na Netflix, como é que os Vikings criam em Odin, é a mesma coisa, você tem que espiar. Aí tinha um festival que uma vez por ano eles sacrificavam 2 guerreiros, para quê? Porque aquele sangue, ele ia afastar a ira dos deuses, né? Se você for ver os incas, os astecas, os maias, eles também sacrificavam pessoas. Na África eles queimam pessoas, porque sempre há uma concepção de que há um Deus irado, um Deus que tem desprazer na humanidade. Eu sempre digo, um Deus bom me mataria, com certeza ele me mataria, um Deus bom pela minha maldade. Todos os povos do mundo têm essa concepção. Alguns povos entendem que há necessidade de sangue, e outros povos acreditam que há necessidade de boas obras, entende? Alguns povos fazem boas obras para agradar essas divindades, tá? Caridade. Outros povos sacrificam galinha, porco, cabra, e outros povos sacrificam boas obras. Então isso é paganismo, isso é religião, isso não é evangelho. O evangelho mostra um Deus que odeia o mal e que realmente ele precisa punir o pecador com a morte, realmente, porque a maldade do homem não é morte só para ele, mas ele faz o mal para todo mundo, tá? Quando o homem não ama a Deus, ele ama o contrário de Deus. Quando ele não ama a verdade, ele ama a mentira. Quando ele não ama a fidelidade, ele ama o adultério, tá? Quando ele não ama a misericórdia, ele ama a vingança. É isso que o homem é mau, ao contrário do que dizem a nova era e as religiões de agora, tá? O homem é mau per si. Então essa maldade gera mais maldade, mais morte. Deus tem que estancar, tem que matar, para acabar. A boa notícia: Ele matou Jesus para não nos matar. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Nós não precisamos fazer nada.
Isso é o Evangelho. Jesus crucificado, entregue pelos nossos pecados, sofreu toda a ira de Deus, ao para-raio de Deus. Ali todo o desprazer de Deus já foi jogado. Se você é um filho de Deus, Deus não está irado com você. Deus não tem o rosto dele contra você. Ele é um pai, meu Deus do céu. Ele não é uma divindade irada. Essa é a diferença. É por isso que a gente fala que temos paz em Jesus Cristo. Não é uma paz que é uma vibe que a gente sente. Hoje eu estou em paz, acordei, estou em paz. Não é isso. Jesus é a nossa paz, porque não há mais inimizade entre nós e Deus. O sangue aplacou a ira de Deus. O sangue do Filho de Deus. Para nós não tem preço, para Cristo teve um preço. Isso é Evangelho. E toda a igreja que prega o vai e faça, faça isso, faça aquilo, campanha disso, faz. Isso é paganismo. Jesus fez no nosso lugar. Essa é a boa notícia. Ele também obedeceu a Deus. Ele amou a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Ele amou a Deus perfeitamente. Jesus amou a Deus perfeitamente. Eu não consigo amar, você não consegue amar. A boa notícia é: Jesus amou a Deus perfeitamente, no seu lugar e no meu lugar. Se você crê nisso, você é salvo. Se você crê nisso, crê que você merecia a morte, mas Jesus sofreu a sua morte. Se você crê que você deveria obedecer perfeitamente a Deus, e Jesus é a sua obediência, como diz a palavra de Deus, Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. O que é justo no mundo? Que Deus seja amado de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças. Jesus é a nossa justiça. Se você crê nisso, você é salvo. Basta crer na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Existe um Deus que é bom o suficiente para entregar o seu único filho. Veja Abraão subindo o Monte Moriá. Abraão sobe com seu filho Isaque. Muitos não entendem essa passagem. Deus pede: me sacrifica o teu filho. Abraão pega o filho dele e sobe para sacrificar. E vai subindo o morro, Deus estava testando Abraão, se Abraão confiava na bondade de Deus. E a Bíblia fala em Hebreus, Abraão sabia que Deus era bondoso o suficiente para ressuscitar ele, se necessário. Então ele vai levando seu filho. O filho dele pergunta: papai, quem é o sacrifício? Cadê o bode? Cadê a cabra? Quem nós vamos sacrificar? Cadê o cordeiro? E ele fala: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E é daí que vem Deus proverá. Jeová Jireh, a primeira vez na Bíblia. Não é o Deus que provê carro, casa, apartamento. Deus provê a salvação, meu Deus do céu. E então ele está subindo o monte. Ele está subindo o monte com Isaac. Ele está subindo o monte. Ele chega lá e ele olha para Isaac. E ele vai sacrificar Isaac. Ele amarra Isaac. Ele vai sacrificar Isaac como os pagãos faziam. Abraão não sabe como que Deus está falando para ele sacrificar o filho dele, mas ele obedece. Ele sabe que Deus é bondoso para ressuscitar. Ele não entende o que Deus vai fazer, mas ele faz. E quando ele vai sacrificar, uma voz vem e fala: Abraão, tira a tua mão do teu filho. Quase que dizendo: tia, parece que não me conhece, né? E aparece lá o cabrito, né, pendurado pelos chifres. Eu imagino o coração de Abraão explodindo, subindo aquele monte, pensando na dor de perder o filho dele. Sabe, coração apertando. Meu Deus, eu vou perder meu único filho, eu vou dar meu único filho. O coração apertando. E na hora que Deus salva ele, o filho dele, ele entendeu: meu Deus, essa é a dor que Deus escolheu sentir ao entregar o seu único filho por mim, para me salvar. Então quando você confia, é por isso que a Bíblia fala: nós temos a fé de Abraão. Essa é a fé de Abraão, a fé que sentiu no coração a dor de quem entrega o único filho e sabe a dor que causou a Deus isso. E Deus fez isso por amor a nós. Então quando você crê que existe um Deus com bondade infinita dessa forma, que entrega o seu único filho e sente essa dor da perda, por você, por mim, estende a mesa da comunhão, abre a porta da sua casa, nos convida a estarmos com Ele. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, que Ele nos salva. É Deus quem nos salva por meio do seu Filho. O que nós precisamos fazer? Crer. Olhai para mim e sede salvos todos os povos da terra. Olhar para Cristo e ver ali Deus punindo a humanidade, e entender: é para mim, eu mereci aquilo. Olhar para Cristo não é olhar como a gente olha a televisão, é olhar e enxergar além daquilo que está ali externado, é olhar e ver o âmago do que está acontecendo na cruz. A humanidade sendo punida perfeitamente, eu deveria ser punido, e ao mesmo tempo o coração de Deus nos atraindo e nos convidando: dai-me o teu coração, filho meu. Esse é o pedido de Deus: dai-me o teu coração, filho meu. Eu te dei o meu filho, eu te quero. É por isso que Deus escolhe se revelar na cruz.
É na cruz que Deus se revela. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Esse é o absurdo, é o escândalo do amor de Deus, do Evangelho. Qualquer coisa contrária a isso é religião. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. Eu recebi essa semana um rapaz lá em casa, dependente químico, como eu fui anos. E ele estava reclamando que ele ia nas igrejas e ele sentia um fardo muito pesado, porque os pastores diziam: só depende de ti. Eu dei risada: se depender só de mim, estou morto, estou lascado, acabou. Se depender de mim, eu estou morto. Spurgeon dizia: se eu pudesse perder a salvação, eu já teria perdido 1000 vezes. Já teria perdido 1000 vezes. Eu sou um completo fracasso. Eu sou um completo fracasso como pai, como marido. Mas pastor, o senhor não é um bom marido como pai? Não, aos olhos do mundo aí, né? Terra de cego, caolho é rei. Sou um bom pai, sou um bom marido, né? Mas amar a Deus de todo o coração, entendimento e força, estou mais longe que... Estou longe, mais longe, pensa num lugar longe. Todos nós somos assim. Então eu não posso pregar o livro de Ruth sem começar com tudo isso, com o absurdo do Evangelho, porque Ruth está apontando para Jesus, e você só vai acreditar que Deus é bom olhando para a cruz. Se você olhar para a circunstância, se você olhar para qualquer lugar que não for a cruz, não há bondade. A bondade está no Calvário e na revelação de que um dia Ele voltará, porque Ele ressuscitou e acabará com a morte, o sofrimento e a dor. Então viveremos não como anjinhos, Tom e Jerry, inferno de Dante, tá? Viveremos aqui nessa terra. Aqui, ó, aqui, como você está enxergando seu irmão aí, tá? Aqui é bem mais tangível. Aqui nessa terra faremos coisas normais, tá? Não ficaremos voando e jogando aureolas para cima. A Bíblia não fala disso. Viveremos novos céus e nova terra. Vai ser como é agora, só que sem pecado e morte, para sempre. Não vai ter mais morte, não vai ter pecado. Essa é a única esperança da humanidade. Me dá outra esperança. Eu já vi Aristóteles, eu já vi Buda, eu já vi muitos filósofos ensinarem muita coisa boa, mas eu nunca ouvi nenhum deles dizerem: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aquele que estiver morto, ainda que morto, crendo em mim, esse viverá. Esses eu não ouvi falar ainda. Jesus é a nossa esperança. Por isso nós temos esperança. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, nessa palavra, nesse livro, é que Deus é bom. Não seja incrédulo, não blasfeme contra Deus. Deus foi bom em fazer o homem livre e entrar o pecado no mundo, porque Ele fez o homem. Deus foi bom. O homem trouxe o mal e o pecado ao mundo. Deus é bom em destruir o pecado e o sofrimento quando Ele voltar. Deus é bom em agora utilizar o pecado e o sofrimento em nosso favor. Coisas que aprendemos nesse livro. Primeira coisa, a esperança nos ajuda a sonhar. Lembra que eu falei sobre que os avós são papai com açúcar? O avô e a avó são pais com açúcar, né? Eles fazem tudo que o teu filho quer. Por exemplo, minha filha está com fome e ela fala: pai, estou com fome. Tem uma filhinha de 3 anos, vai fazer 4 anos e um de 9 meses. Pai, eu quero comer. Eu pego: tá, come essa pera aqui. Ela fala assim: vó, quero comer. Tem pera, salgadinho, bolachinha, tem leite, tem suco, tem chá. O que tu quer que a vovó faça? Tem feijão, posso amassar uma bananinha, tem maçãzinha, tem maracujá, eu posso bater. Meu Deus do céu, que isso? É um banquete, né? É pai com açúcar. Deus não é pai com açúcar, tá? Não é vovô, que tudo que tu quer tu tem dele. Não é assim. Não é um Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Mas Ele também não é um carrasco. Então a gente tem que ter um equilíbrio para enxergar Deus. Quando a Bíblia fala lá, Abba, Pai, Abba era o relacionamento íntimo que uma pessoa madura tinha com Deus. Não é que nem aparece em algumas igrejas evangélicas aí: ai, meu paizinho querido, Abba. Não é isso, não. É o relacionamento maduro. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus nos ama, Ele se importa conosco, mas ao mesmo tempo Deus não é um vovô. Deus não é um Papai Noel que vai fazer tudo. Não é sobre mim o mundo. Eu não posso chegar diante de Deus e que Ele faça tudo o que eu quero. Isso, até porque se fosse assim, Deus não seria bom. Porque nem tudo que eu quero é bom, tá? Então, 2 coisas que eu quero que vocês aprendam hoje. Primeiro, Deus é bom, não seja incrédulo. Segundo, Deus não é Papai Noel, não é isso, não é sobre você. Mas Deus não é carrasco. E nós podemos planejar, confiados em um Deus bom, porque a esperança nos ajuda a sonhar.
A esperança nos ajuda a sonhar. Se nós cremos que temos um Deus bom, eu quero encorajar você a sonhar, a planejar. Noemi faz um plano, olha o plano dela: toma um banho, te arruma. Sabe, uma mulher sabe se arrumar, né? Quando ela quer se arrumar. E a sogra fala: te ajeita, filha de Deus, mas te arruma e vai. Ela faz um plano, ela tem um plano. Só depressivos e pessimistas eternos não têm um plano. Eu quero te encorajar a fazer um plano. Ah, pastor, mas eu nunca vou. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ai meu Deus, Gabriela. Não, tenha um plano, cria um plano, sei lá. Se fecha dentro do quarto e cria um plano para o teu problema. E tem esperança. Primeira coisa que eu queria te encorajar: tenha um plano, tá? Noemi tem um plano, antes ela não tinha. A esperança baseada na confiança em um Deus bom e soberano nos faz correr riscos. Nos teus planos podem ter riscos, tá? Era um risco imenso, uma mulher solteira, um cara solteiro, o céu está estrelado, eles estão com frio, eles estão abraçados. Tinha o risco ali de desandar a maionese, de acontecer sexo ali antes do casamento? Tinha o risco dele dizer: mas some daqui, ô Jaguara, meus pés aqui, ô, me deixando frio. Tinha risco. Nossos planos têm riscos, mas eu queria te encorajar a planejar, esperar e correr riscos, tá? Confiar em Deus. José, quem lembra da história de José na cadeia? Não vou contar toda a história. Basicamente, José foi escravizado e vendido por seus irmãos, e ele vai parar na cadeia. José tinha um plano. Deus revela os sonhos dos caras que estão com ele no presídio lá, e os caras: eu sonhei essa noite com 3 cestos. Os caras contando o sonho, e José aqui, né? Ouvindo os sonhos dele, assim: senta aqui que eu vou te dizer o teu sonho. Teu sonho significa isso, 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 isso. Deus falou para José o que significava o sonho. Daí os caras estão sendo libertos, estão indo embora. Ele diz: vem cá. Quando o rei perguntar para vocês falem de mim pro rei. Não esqueçam de mim. José tem um plano. Ele não é aquele cara assim: eu não quero ajuda de ninguém, eu não confio em homens, eu nasci assim, eu vou morrer assim, tudo vai dar errado na minha vida, eu nasci para sofrer. José não é orgulhoso, ele tem um plano. Ele é assim: não, peraí, se tem um jeito de eu sair daqui é esse. O faraó vai querer um cara que conhece sonhos e que desvenda sonhos. Os 2 presidiários que estavam com eles eram o padeiro e o copeiro do faraó. Então ele sabia: cara, uma hora eles vão ficar conversando toda hora ali no palácio. Então vai surgir a pergunta de alguma coisa, e ele vai dizer assim: não, eu conheço o cara, e aconteceu isso. Eles esqueceram, né? Mas depois lembraram. Então José tinha um plano. José não era um sofredor compulsivo. Não seja um sofredor compulsivo, pelo amor de Jesus. Não corte os pulsos. Não seja um sofredor compulsivo. Há esperança em Jesus. O foco dessa passagem é a felicidade para a glória de Deus, não a felicidade centrada em nós mesmos. É legítimo buscarmos felicidade. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não amo a mim mesmo? Imagina, eu quero mal para mim, eu não creio que eu preciso ser feliz, eu creio que eu estou fadado à tristeza eterna. Aí Deus me manda: ama o Bruno como tu ama a ti mesmo. Eu quero que morra assim feliz, então, porque eu quero que eu morra, então eu quero que ele morra. Não, para a gente amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que ter expectativa, a gente tem que ter desejo de ser feliz. É legítimo buscarmos a felicidade. É legítimo buscarmos a felicidade quando essa felicidade glorifica a Deus. Nós podemos buscar a felicidade. Existem algumas igrejas que elas falam tanto de um Deus soberano, tanto da glória de Deus, que elas esquecem que Deus é glorificado quando nós somos felizes também. Teologia bem simples. O que é glorificar a Deus? É exaltar quem Deus é, seus atributos gloriosos. Deus é a alegria. Quando que eu glorifico a Deus? Quando eu estou e sou alegre. Simples. Como que eu vou glorificar a Deus? Deus é um Deus depressivo? Como é que eu vou exaltar quem Deus é? Como que o brasileiro exalta o carnaval? Como é que o brasileiro exalta o carnaval? Se entristecendo no carnaval? Não! Eles gastam tudo que tem. Né? O mundo inteiro conhece o carnaval porque eles têm prazer e alegria no carnaval. Eles glorificam o carnaval, eles exaltam o carnaval. Tudo que eles acham bonito, belo, glorioso no carnaval. Então todo mundo se envolve e ficam lá com aquelas máscaras loucas lá se pintando, e ficam fazendo aqueles monte de carro lá. E aí vamos fazer o nome do carnaval conhecido no mundo inteiro. E eles se empolgam, e ali alegria, 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 né? Por quê? Porque eles querem exaltar a beleza. Vocês acham que Deus é menos belo que o carnaval?
Então Deus tem prazer em nos ver felizes, com casamentos felizes, famílias felizes, vivendo bem, felizes. Não é teologia da prosperidade, não é algo centrado no homem, mas é buscando a glória de Deus. Eu vou utilizar minha vida para manifestar a beleza de Deus. É legítimo buscarmos a felicidade, tá? O problema todo é quando tudo é sobre nós. Como eu falei antes, quando Deus é o Papai Noel e tudo é sobre a gente, tá? Mas com Jesus no centro, é legítimo a nossa felicidade. John Piper fala: o que faz um homem mentir, roubar, pecar e viver em prazeres ilícitos, prazeres mundanos, é a falta de esperança, a falta de fé em acreditar que Deus é bom e que viver com Deus é muito melhor do que viver no pecado. O grande problema é que a maioria das igrejas só pregam: não faça isso, não, para, stop, para, não, para. E fica assim, aí o cara não pode fazer nada. Eu posso existir? Dá para respirar? Posso dançar? Não. Posso tomar um cálice de vinho? Não. Posso? Não, fica quieto aí. E parece que a vida cristã é uma amarração, um negócio, não dá para fazer nada. Para os homens é impossível. Um homem solteiro, dizer para ele: tu não pode fazer sexo até o casamento. Cara, meu Deus do céu, sabe quem eu sou? Tá, mas e qual é a solução, pastor? É dizer não para o pecado. Mas como assim, pastor? Daí tu diz não. E não, sempre não. Tem a parte da mortificação, sim, mortificação do pecado, é dizer não para ele, tá? Mas tem a parte da vivificação do Espírito. A boa notícia é que o Espírito Santo, ele nos dá mais prazer que o sexo fora do casamento. E se você não ensinar aquele cidadão a ir até Deus e receber da graça da comunhão com Deus, não tem como, porque tu está tirando, porque sexo é bom, tá? E tu está tirando o prazer que a droga dá no começo. Depois, quando tu é um viciado, não é mais, tá? Mas no começo ali, aquela sensação que dá é boa, ficar bêbado é legal no começo, depois não, quando tu é um alcoólatra. Mas tu quer tirar esses prazeres ilícitos, tá? E só dizer assim, ó: não, agora não tem mais nada para ti. E aí tem umas igrejas loucas que ainda ensinam que o cara não deve ter amigo que não é cristão, que não pode ir onde não tem cristão, que não pode ouvir música que não é cristã, que não pode fazer não sei o que lá, não. Aí o cara vive igual um ermitão em cima da montanha lá, triste, depressivo, cortando os pulsos, ouvindo Bruno e Marrone, tá? Chorando, tomando álcool etílico, né? Vamos pro culto, tem que carregar a cruz, né? Tá, meu Deus do céu, irmãos, vida com Deus não é assim, sabe? Ninguém tem prazer maior no pecado do que prazer em Deus. O grande problema, John Piper fala, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de alegria, que é possível ser feliz com Deus e que é bom viver com Jesus, tá? Isso que nos faz viver prazeres mundanos. Nós precisamos, conversão para mim, se eu pudesse assim, definir, o que é conversão para ti, pastor? É troca de prazeres. É quando o nosso coração começa a ter prazer em outras coisas. Não é deixar de ter prazer, entende? No pecado, é uma troca de prazer. Tu passa a ter prazer em Deus, nas coisas de Deus. Então tu vai experimentar que família é melhor que infidelidade. Tu vai experimentar a fidelidade da tua esposa falando contigo de um jeito que, se tu tivesse 50 tchangas, elas não iam falar contigo assim. E tu vai, ser fiel é melhor. Aí tu vai ver filhos, família, tu vai ver, isso aqui é melhor do que não se esforçar. Eu me mato, eu me sacrifico, eu não durmo, mas é melhor. E aí tu vai começar a fazer as coisas de Deus, e tu vai ter tanto prazer naquilo que tu vai olhar o pecado e vai dizer: não, isso aqui é uma mentira, isso aqui passa, isso aqui é ilusão, isso aqui não me satisfaz, isso aqui não é bom para mim. Isso é conversão, não é dizer não só para o pecado. Então nós precisamos entender que Deus se importa com a nossa felicidade, mas a felicidade não é uma lista de negação. Nós precisamos ter esperança e sermos felizes, tá? Eu quero te desafiar nessa manhã: sonhe em ser feliz, tá? Sonhe em ser feliz, sonhe em que as coisas mudem, faça planos, arrisque, sei lá, qual é o teu desejo? Se é para a glória de Deus, sonha, traça um plano, corre risco. A minha mulher diz que eu sou muito sonhador. Paulo também era, Paulo estava preso lá 20 anos, ele fala: eu tenho esperança que eu hei de ser liberto. Não, tu não vai ser liberto, eles vão cortar a tua cabeça, Paulo. Ele está lá, escrevendo cartas, dizendo que tem esperança. Moisés está para morrer, Deus falou para ele: tu não vai entrar na terra prometida, tu não vai entrar. Ele está na terra prometida, na beira da terra, ele diz: eu verei lá o povo. Deus, não, ufa. Mas ele queria entrar na terra prometida, ele tinha esperança.
Josué tinha esperança, Caleb tinha esperança, todos os homens de Deus tinham esperança. Qual é o homem de Deus que não tem esperança? Minha esposa fala: tu sonha muito, amor, tu sonha muito, amor. Ontem eu estava no carro falando: a gente precisa plantar mais igreja, amor. Mas tu nem plantou a tua ainda. Nós nem plantamos uma ainda, amor. Eu disse: mas a gente precisa plantar mais igreja, amor. Tá, mas por que tu está preocupado com isso? Eu disse: porque a gente precisa plantar mais igreja, amor. As pessoas chegam aqui no culto, as pessoas chegam na igreja com as vidas todas destruídas. Todo mundo aqui lembra como entrou na igreja. Todo mundo aqui lembra do seu casamento, como era ou como não era. Tudo, aquele caos, né? A maioria das pessoas é assim, 80% é um caos. À primeira vista é bonitinho, todo mundo arrumadinho, mas começa a mexer lá dentro, é uma porcaria. Todo mundo é assim. E aí eu chego em casa bem feliz e falo: amor, Jesus está fazendo algo maravilhoso naquela família. Tá, mas como é que é o caso deles? Não, o caso deles é que ele bate nela. Como assim? Não, mas Jesus está fazendo, amor, esse cara aqui, ó, tu vê que essa força que ele usa, essa agressividade dele. Imagina esse cara quando ele se converter, amor. Esse cara vai comigo no meio das vilas, das bocas de crack. Esse cara aqui, imagina só, amor, é que ele começa. Eu não estou vendo isso, amor, eu não consigo enxergar isso. Dali 3, 4 meses o cara está servindo na igreja, está fazendo bolinho para a esposa, está amando, está cuidando, a esposa mulher de Deus. Todo mundo fica assim: que isso, o que aconteceu com esse cara? Eu sempre sonho, eu não sirvo a Exu, eu sirvo a Jesus, eu sempre sonho o melhor para a igreja, eu sempre sonho o melhor para os meus filhos, eu sempre sonho o melhor para a minha família, eu sempre sonho o melhor para todo mundo que entra aqui. Eu sei quem é Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus pode destruir o teu vício, o teu pecado que tu tanto cai. Eu sei que Deus pode te dar uma vida de oração, de piedade na palavra, te fazer um bom pai, um bom marido, te dar um emprego decente. Eu creio nisso com todas as minhas forças, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus ama vocês muito mais do que eu amo. A minha filha, quando ela dorme, ela não fica preocupada: pai, amanhã vai ter comida. Ela dorme, ela tem um pai que ama ela. Meu filho não fica preocupado, ele olha para o papai e mamãe, dorme. Tem pai, tem mãe. Nós temos um Deus, irmãos. Temos um Pai. Temos um Emanuel, que é Deus conosco, presente em todo esse sofrimento, dificuldade. Mais 2 coisas sobre esse ponto, não poderia deixar passar batido aqui. O plano de Noemi não era leviano, tá? Parece que sim. Parece que Noemi vai lá e te prostitui com o cara. Não é isso, tá? Não é isso. Noemi conhece muito bem a nora dela e sabe que ela ama a Deus sobre tudo. Quando nós amamos a Deus, nós podemos arriscar. Não quando nós somos uma metamorfose ambulante, um Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu vou lá evangelizar aquele traficante, volta chapadão, não dá, né? Eu vou evangelizar aquelas irmãs na esquina. Laço, o cara não aguenta nem ficar no computador 2 horas. Vai que evangelizar? Não vai. Calma, fica em casa, relaxa, vai ler a Bíblia. Agora, Noemi, ela conhecia Ruth. Ela sabe, Ruth é crente. Sabe, crente do fogo, sabe? Crente. Ruth é crente, ela sabe, Ruth não vai fazer nada. Se esse cara se passar com ela, sai correndo, dá um tapa na cara dele ainda. Ruth é crente. Então, o plano de Noemi não é leviano, tá? No contexto ali, a capa significava proteção. Então ela descobre o pé dele, mostrando que ela é uma serva para ele, fica aos pés dele deitadinha. Ela não se agarrou em cima dele assim, ó, tá? Ela ficou do ladinho ali nos pés. Para quê? Para ele ver ela como uma serva, como ela querendo servir ele como esposa. Por isso que ele acorda. Qual é a primeira frase dela? Não é bêssame, não é, né? Ela olha para ele e diz assim: casa-te comigo, pelo amor de Deus, não pensa que eu estou aqui a passeio. Casa-te com a tua serva. E o termo que ela usa ali, esse termo tem no livro de Ezequiel, literalmente estende a tua capa sobre mim. Porque em Ezequiel, Deus se apresenta mostrando assim: eu estenderei as minhas asas sobre ti, meu povo. Então Ruth está usando uma linguagem bíblica com Boaz, e está dizendo: me resgata, estende as tuas asas sobre mim, me protege. Essa mulher é santa, gente, essa mulher é crente, tá? O plano era simples. Eu vou dizer esse plano para vocês com muita alegria, para as mulheres: se arrumem. É um plano bem simples, olha, é bem fácil, se arrume, viu? O plano é: se arrume. Pelo amor de Deus, irmã, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar isso. Depila o sovaquinho, tá? Te cuida, passa o perfuminho, fica cheirosinha, tá? É bom.
Sabe que tem mulheres que falam assim, ó, eu gosto de tomar banho de manhã quando eu acordo. Top do homem, né? Toda noite vai dormir com a mulher, tá limpo. Não, mas é que eu gosto de manhã tomar banho. Ela toma banho e sai. E o cara fica ali na cama, né? Vai tomar o banho, vai vir aqui. Não, toma banho e fala assim. Aí quando o cara enxerga a mulher à noite, sempre suja, trabalhou o dia inteiro. Não, mas é que eu gosto de tomar banho de manhã. Tá bom? Eu gosto de mulher limpinha. A mesma coisa o homem. É que agora o texto está falando sobre uma mulher, tá, irmãos? Eu acho que por isso que ela falou casa comigo e fez assim para ele, porque ele tinha bebido, né? A Bíblia fala ali que ele se alegrou. E era cevada. Então provavelmente tinha cerveja aqui na parada. Bebida forte com cevada, né? Então não é uma questão de ideologia, tá, irmãos? É uma questão básica, higiene, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Os homens também devem fazer o mesmo. Mas aqui o texto está falando sobre uma mulher. O texto não está falando sobre um homem, tá? Na semana passada eu falei muito sobre os homens, né? Bati muito nos homens, a forma que eles têm que cuidar das mulheres. Falei sobre os homens que abusam de mulheres viúvas, homens que abusam de mães solteiras, homens que prometem coisas para mulheres e prometem mundos e fundos e depois só usam elas. Falei sobre o termo homenino, né, que é um homem, menino, para sempre. Bati muito nos homens, mas hoje eu quero falar às mulheres. Você tem a obrigação e a alegria de poder se arrumar para o seu marido, tá? Arrume-se para o seu marido, tá, irmã? Por favor, não use a camisa do vereador antes de dormir, tá? Se arrume, tá? Outra coisa que não pode passar batido: a felicidade ela foi buscada na vida do lar, não num parceiro apenas, tá? Parceiro não traz felicidade. Aquela paixão ela vai embora, aquele fogo do começo ali, tá? Quem já teve vários parceiros de cama sabe disso. Quem já teve vários relacionamentos sexuais sabe. Pode parecer uma loucura do começo, 2, 3 semanas, depois de um tempo some e vai embora, porque Deus escolheu o lar, Deus escolheu a família para ali dentro derramar a bênção dele. É uma questão protetiva para o homem e para a mulher. Primeira coisa, mulher só se sente segura dentro da estrutura do casamento, só. Se ela olha para o homem, sempre parece que aquele homem vai embora, ela nunca se sente segura, tá? Parece que tem que usar 2 alianças o homem quase para a mulher, né? 3 alianças. Tem que botar a certidão de casamento num quadro na sala, né? E o homem pendurar ele quando sai na rua. Para a mulher é muito importante, porque as mulheres conviveram a vida inteira com homens sem vergonhas, pais safados, tios. Um exemplo de homens que sempre abandonaram as mulheres, sempre deixaram elas na mão e elas tiveram que ser guerreiras sozinhas, né? Então a mulher precisa dessa proteção. Quando a Bíblia fala de que o homem é autoridade, a palavra autoridade na Bíblia é kippah ali, é cobertura, é proteção. Deus ama tanto a mulher que coloca um homem para proteger ela, para ela não ser a responsável, tá? Isso não é ruim, isso é bom, que a mulher não seja responsável por cortar cana na rua, por carregar saco de cimento, tá? Deus protege a mulher, não é uma coisa ruim. Ser ajudador do homem não é algo ruim. A Bíblia fala que Deus é o ajudador do homem. Deus é o ajudador do homem. Por que a mulher não pode ajudar o homem? Então, aqui, Ruth, ela entende que há felicidade no lar. Nós precisamos acreditar nisso. São coisas simples, a gente pensa assim, mas será que vai ter felicidade mesmo em cortar batata, fazer feijão todo dia, limpar o chão, banheiro? Tem felicidade nisso? Tem felicidade nisso. E é aí que está a felicidade. Deus escolheu o lar nas coisas pequenas, no dia a dia, no partir do pão, no bom dia, no boa noite. Juntos ali, o lar, a vida do lar. Deus escolheu, tá? Outro detalhe aqui, Ruth conhece primeiro a Deus, tá? Antes de conhecer o segundo marido dela. Ela é mais crente, ela percebe que ela precisa mais de Deus do que de homem. Toda mulher deve... Eu sempre falo isso aqui, as mulheres já deviam ter entendido que homem não traz felicidade. É uma coisa óbvia, né? As mulheres já deveriam saber disso, que homem nenhum traz felicidade. É simples. Vocês já aprenderam isso, né? Deus quiser, né? Então, elas sabem que Deus traz felicidade, que Deus pode usar um homem, por meio desse homem, sim, né? Estabelecer a paz. Mas se esse homem crê em Deus, se o homem não respeita a Deus, vai te respeitar? Mente para mim. Se ele não teme a Deus, o Todo-Poderoso, que pode lançar ele no inferno, ele vai temer tu? Tá bom, vai.
Então, Ruth primeiro ela ama a Deus, depois ela ama alguém, tá? Eu fico impressionado com essas pessoas que hoje em dia, da noite pro dia, elas amam, elas estão apaixonadas, elas vão casar, elas conheceram a pessoa ontem, no Facebook já está lá, né? Com relacionamento sério, eterno, para sempre, salvífico. Como assim? Aí pergunta para ele, tu conhece ela há quanto tempo? Quanto tempo ela conhece tu? Não, já faz 4 dias, pastor. Já faz 4 dias já que a gente se conhece já. E já está sério para sempre, já. É uma necessidade tão grande de ter gente vivendo com a gente, né? Que nós esquecemos que em primeiro lugar nós devemos procurar alguém que teme a Deus. E aí a gente fica procurando, será que ela é a pessoa certa para mim? Primeiro você tem que ser a pessoa certa. Tem que amar a Deus, para depois você procurar alguém, tá? Então não seja um irmão metralha, tá? Não seja um caçador. Procure uma mulher de Deus. As mulheres também procurem homens de Deus. Outra coisa que a gente vê aqui é que parece que vai estar tudo errado. A gente vê que parece que só tem 2 opções aqui: ou vai rolar um sexo ilícito, ou a gente vai ter uma surpresa de pureza e integridade, tá? Ela fala: casa-te com a tua serva, estende as tuas asas sobre mim. Nós precisamos exaltar o amor no lugar do pornô. Nós precisamos exaltar o amor no lugar do pornô. O pornô, na verdade, ele mata o amor, tá? Em tempos que nós vivemos, é muito importante a gente lembrar disso, porque hoje em dia eu dou conselho para as mulheres e para os jovens, quando eles estão começando a se relacionar. A primeira coisa que eu dou de conselho: pastor, o que eu faço? Seja amigo dela, seja um bom amigo, um amigo dela, um amigo verdadeiro, e conheça ela. No outro dia, já conheci, agora a gente vai casar. Não, seja amigo, conheça, seja amigo. Não tem mais espaço para romantismo hoje em dia. Parece 2 leões querendo se pegar, sabe? Não tem mais espaço, não tem mais sensibilidade, para uma troca de olhar, para um jantar, uma troca de presente, para um passeio de mão dada. Não tem, a gente parece que está uma pedra, só tem sensibilidade nos órgãos genitais. É terrível, é uma pornografia maçante. Ruth é um modelo, porque Ruth não é vulgar, e ele não é promíscuo. Boaz não é um promíscuo, um safado, um bagaceiro. E Ruth não é uma mulher vulgar. Parece impossível hoje romances assim, mas existe, tá? Não julgue os outros por causa de você. Ruth corre riscos, mas seu coração está firmado em Deus. Irmãos, para terminar, eu queria lembrar vocês, mostrar para vocês, aos homens principalmente, o cuidado de Boaz com essa mulher. Olha só, ele se preocupou de Ruth não ficar mal falada. Todo mundo sabe que tu é mulher virtuosa. Deus me livre de tocar em ti. Ninguém ama mais as mulheres do que Jesus. Ninguém ama mais as mulheres, porque nenhum homem morreu para dar sua vida em lugar das mulheres. E todos os filhos de Deus devem ser como Jesus, dar suas vidas pelas mulheres, darem as suas vidas pelas mulheres. Boaz, ele não está se importando com o prazer dele ali. Ele podia tentar alguma coisa. Não. Ele fala: o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Tá? Para fazer sexo, qualquer homem serve. Para cuidar e casar, aí eu quero ver. Notem que eles já estavam apaixonados, né? Ali era a ocasião perfeita. O céu está iluminado, tem muitas estrelas. Não. Ele não toca ela. Ele não toca ela. Esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro tudo espera. O amor verdadeiro é paciente. Toda a cidade sabe que é mulher virtuosa. Ele disse: eu não vou manchar o teu nome. E eu quero perguntar para as mulheres: como que os outros te veem? Toda a cidade sabe que tu é mulher virtuosa? A pureza triunfou na tua vida, ou teu sonho é ser uma paniquete? A beleza exterior de nada serve. Eu fico impressionado da necessidade de algumas mulheres de serem notadas por outros homens que não são seus maridos. Isso é vulgaridade. Isso é vulgar, tá? Não é moralismo. Não é moralismo. Mas a gente vive numa época, sabe, que, meu Deus do céu, as mulheres parecem que estão saindo peladas na rua. Uma coisa horrível. Guarda o teu corpo. Guarda o teu corpo. O texto termina com esperança e paciência, tá? Noemi tem esperança, Ruth tem paciência. Quem ama espera. Só que a nossa geração é a geração fast food, né? A gente quer tudo da noite pro dia. Eu sou do tempo que não tinha telefone.
Tô com 33 anos, não tinha telefone, não tinha telefone em casa, era para rico, era para milionário. Tinha um orelhão lá vermelho, tu botava uma ficha, girava os números. Eu sou do tempo que não existia celular, não existia internet. Eu sou desse tempo dinossauro, tá? E quando inventaram a internet, que a gente achou o máximo, levava mais ou menos umas 2 horas para conectar, tá? 2 horas, é verdade. A gente ligava no telefone e ficava lá, um barulhinho assim, e a gente ficava ali, não, daqui a pouco vai conectar. E o cara saía dali 2 horas, ainda não conectou. Hoje foi rápido, 3 horas. Foi rápido, tá? 1 minuto era 1 minuto de uma ligação de telefone, então tu tinha que ficar, meu Deus do céu, tem 1 minuto para ficar, né? Hoje em dia tudo é rápido, o cara liga o celular, tá lendo o celular, demorou 5 segundos no YouTube, fica ali apertando. Eu percebi que 5 segundos demora com o YouTube, né? Aqueles 5 segundos ali para sair aquele vídeo, eu quero ver aquilo ali. A nossa geração, ela é assim, ela é geração fast food, é tudo para ontem. Então eu queria te encorajar, tá? Eu queria que tu fosse para casa hoje, eu estou terminando mesmo, é verdade, tá? Não estou mentindo, eu vou terminar hoje ainda. Então assim, ó, tu tem que ir para casa com esperança, tu tem que ir para casa crendo em um Deus bom, traçando um plano. Eu estou te desafiando a tu ser feliz, a tu confiar na bondade de Deus em Jesus Cristo na cruz, a tu sair da tua doença, do teu vício, sei lá, do teu pecado, do teu estado terrível familiar. Eu não sei, mas eu quero te desafiar a acreditar em um Deus que é soberano, mas também é bom, tá? Eu quero te desafiar a correr riscos, a traçar um plano e confiar na bondade de Jesus. Mas eu quero te lembrar que você precisa ser paciente. Aqui parece, né? Agora eu vou casar. Não, calma, tem outro resgatador. Outro resgatador, como assim? Ele tem olho azul também? Só faltou lá perguntar, né? Não, calma, tem outro resgatador. Paciência. Demora, irmãos, demora. Sabe, demora mesmo. Tanto as coisas materiais demoram para acontecer nas nossas vidas. Qualquer igreja que prometer assim, vem à frente aí, que eu vou orar, e o carro... Mentira. Tanto as coisas materiais, quanto as questões sérias, questões emocionais, questões espirituais, tudo isso demora para Deus fazer um homem de Deus, demora para Deus fazer um homem de oração. Não é da noite pro dia que tu vai fechar a porta do teu quarto e vai orar 1 hora. Leva 10, 15 anos para tu ser um homem de oração. Eu levei mais de 10 anos, estou engatinhando nisso. Tu tem uma vida de oração consistente ali, o cara ora, meia hora, 1 hora, 2 horas, não, ele ora, o cara ora, sabe o que é orar? Ele ora. Não é da noite pro dia, que você que viveu 10, 20 anos na pornografia, na droga, vai largar. Não, pastor, não acredita que eu vou largar? Acredito, mas eu acredito também que você pode recair, e Jesus vai ser bom naquele momento para te levantar, mas vai levar um tempo, sabe, uma coisa realista. Parece que a igreja hoje promete coisa utópica. Meu Deus do céu, os homens são sem vergonhas por natureza. Tu acha que o homem vai deixar de ser safado em um dia? Mesmo com Jesus, irmãos, demora. Alguém já fez reforma em casa? A trabalheira que dá, quanto tempo leva? Para fazer uma areazinha. Não, eu quero só fazer um banheiro. Parece que estão explodindo o universo e leva 2 anos para terminar aquele banheiro. Não é que hoje o pedreiro deu não sei o que lá, alguém fica anos naquilo ali. Imagina para reformar uma vida, irmãos, quanto tempo leva? Quanto tempo leva para reformar uma vida? E disposição nesses seres humanos que nós somos, quanto há de disposição em você para mudar? Nós mal conseguimos ler a Bíblia, muitas vezes 15 minutos, vir ao culto, 2 horas de culto, mal tem disposição para mudar. Imagina quanto tempo leva para mudar. Quanto tempo leva para um homem mudar? Muito tempo. Então aqui nós aprendemos que tem que ter paciência. Tem que ter paciência para ter as coisas, tanto as materiais. Tem gente que quer ter eu quero ter um emprego bom, mas não estuda. Mas eu quero ter um salário bom, mas acho o quê? Acho que é fácil. Não é assim. Não, como é que vai ter um emprego bom sem estudo hoje em dia? Ensino médio já é que nem... Hoje em dia faculdade é igual ensino médio. Nem pergunta se tu tem ensino médio. Chega, qual faculdade tu fez? Como assim qual faculdade? Eu fiz ensino médio completo. O cara fala, não, hoje em dia não serve mais. Quantas faculdades tem? Tu é o quê? Tu tem quantos mestrado, doutorado? Quantos tu fez? Tu fica, não, eu estava ali fazendo agora, eu terminei ali. Ninguém deve desprezar os começos humildes, tá? Tu deve começar com simplicidade e tal. Mas só tu não pode ter uma grande expectativa também.
que vai ganhar o salário. Isso é uma coisa, paciência, vai etapa a etapa, conquistando, vencendo, não é da noite para o dia. Hoje em dia, os casais se casam, já querem ter 2 SUVs na garagem, televisão 50 polegadas, tudo pronto ali. Como assim, Jesus? Como assim? Eu não tinha o teto quando eu casei da casa. Primeiro dia, né, mano? Devagar, calma, paciência, calma. E para sermos transformados também, calma. Quando você cair, não se desespere. Levanta, caminha. Paciência, aqui nós aprendemos paciência. Então, vá para casa com esperança, com planos, corra riscos, mas saiba que é uma maratona e não um tiro de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Leva anos para um casamento ser consertado, leva anos para um homem ser transformado, leva anos para você ser mudado. E aqui, Ruth e Boaz, vocês sabem, claramente aponta para Jesus e a igreja. Jesus ama a igreja, Jesus nos ama, a igreja tem paciência, mesmo com o nosso passado trágico e vergonhoso. Jesus fez como Boaz conosco, nos amou e nos trouxe para perto dele. Irmãos, Jesus tem o mundo nas suas mãos. Qual é a maior característica de Boaz aqui? Boaz tem poder, Boaz tem autoridade, Boaz tem condições de mudar a vida daquela mulher. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade para mudar as nossas vidas. Aqui é tudo sobre Jesus. Jesus tem o mundo nas mãos dele, Jesus tem todo o universo nas mãos dele, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para mudar as nossas vidas e as nossas histórias. Que a gente possa crer nisso, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos ficar em pé, aqueles que quiserem, aqueles que puderem ficar em pé para cantar. Nós vamos ceiar, cantar e nos despedir, tá? Queria convidar aqui o Henrique para tocar, o Mateus pegar o